Falando em futebol, que é o petróleo do entretenimento, vamos falar do nosso Morenão, né? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou nesta semana uma audiência pública para discutir as obras e a transferência da reforma do estádio do Pedro Pedrocian. No encontro, que contou com a presença de diversas autoridades, foi confirmado que o Conselho Diretor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aprovou a delegação de concessão da gestão do Morenão para o governo do estado de Mato Grosso do Sul também. E aí, já no próximo dia 1º de julho, uma nova reunião deve apresentar um projeto para a possível liberação parcial do estádio em janeiro de 2026. E para falar mais sobre o assunto, o programa Os Donos da Bola recebe a senadora Soraya Tronic. Seja bem-vinda aqui ao programa Os Donos da Bola, senadora. Obrigada, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo da gente. Falar do nosso Morenão, né? Exato. Que tem sido uma grande vergonha para toda a comunidade futebolística sul-mato-grossense, mas parece que agora as coisas vão caminhar. O que mudou dessa audiência para agora e quais serão os próximos passos? Seja bem-vindo aqui no programa. Obrigada pelo convite, Júnior. Bom, na verdade, nós estamos vivendo um drama em relação a isso. Por quê? Porque apesar de a Universidade Federal ter dito ok, nós vamos transferir de volta para o estado de Mato Grosso do Sul o Morenão, a Universidade Federal já havia começado uma reforma, reformou vestiários, reformou banheiros e uma ala que sim pode começar a operar. O governo do estado, por seu turno, também tem sérias preocupações. Primeiro porque isso custa e é muita responsabilidade. Mas, independentemente disso, há ainda em caixa cerca de 7 milhões de reais. Que foram retornados, né? Que retornaram. Bom, enfim, eu entendo que o maior drama seja recurso mesmo. Mas há questões jurídicas que precisam ainda ser acertadas e pode até ser que isso demore 2, 3 anos, essa discussão. Ainda mais 2, 3 anos. Exato. Então, é melhor a gente não enganar a população. O que eu me proponho, já me propus a fazer? A questão maior é recurso. E agora nós não temos condições jurídicas para fazer uma PPP, que é uma parceria público-privada. Então, trazer recurso da iniciativa privada, porque aí, a gente sabe, né? Anda muito mais rápido. Então, o que eu me propus a fazer? Abrir caminhos junto ao governo federal, porque está nas mãos do governo federal o nosso Morenão. Abrir uma porta de conversa, tanto com o ministro Fufuca, que é o ministro dos esportes, e com o Mercadante, que é o presidente do BNDES. Por quê? Para conseguirmos aportar recurso. E também, como coordenadora da bancada federal, a minha proposta é que possamos todos nós, os 11 parlamentares, indicarmos emendas individuais ou até mesmo a emenda de bancada, porque isso aí gera renda, gera dinheiro, gera emprego, enfim, é realmente um petróleo, como você disse. Então, a ideia é essa, conseguir o recurso. E aí eu tenho certeza que a própria Universidade Federal, competente como é a nossa magnífica reitora Camila e toda a equipe da Universidade Federal, conseguirá entregar o Morenão para nós sul-mato-grossenses. Mesmo porque todo o recurso que a Universidade Federal recebe ainda é pouco para tocar a atividade fim, que é a educação. Agora, sobre a reforma, se fala em mais alguma aplicação? Os 7 milhões não daria para fazer essa reforma? Precisa de mais? Bom, em tese, até agora, eu não recebi nenhum estudo para determinar realmente o que seria necessário. Há 2 alas aqui no Mato Grosso do Sul, uma que defende que coloquemos abaixo o nosso amado Morenão. Jamais. E levantemos ali uma arena moderna. Mas eu já sou da ala mais conservadora, pelo jeito da sua ala, que o Morenão é um patrimônio histórico nosso. O Morenão precisa ser conservado e nós devemos correr atrás também, considerando a importância do esporte, para que nós possamos determinar um outro lugar para construirmos uma arena. Mas o Morenão precisa, sim, ser revitalizado. E a ideia do deputado Pedro Pedrocian Neto é que possamos, até mesmo antes da reforma total do Morenão, que possamos abrir as portas do Morenão já. Então, estamos estudando as formas, mas sim,
Estamos todos empenhados e debruçados sobre esse tema e estarei em breve, tanto com o Estevão, que é o presidente da Federação do Futebol aqui do Mato Grosso do Sul, quanto com o deputado Pedro Pedrocian Neto, lá em Brasília, com o ministro Fufuca, com o presidente Mercadante, para que possamos conseguir viabilizar recurso com tranquilidade. Se fala que a Universidade Federal pede algumas contrapartidas. Quais seriam essas contrapartidas? Com todo o respeito aqui, eu não sei quais são exatamente. Por quê? Porque até mesmo o Saulo, nessa audiência pública, disse que eles estariam revendo. Mas uma delas é continuar na administração do Museu do Futebol. Então, tem alguns detalhes que eles estão até revendo. Mas eu entendo. Por quê? Porque eles trabalharam. Então, sempre foi um sonho da Universidade Federal reabrir o Morenão. Então, há anos eu acompanho essa saga e eu entendo quais são, né? Eu entendo até mesmo o motivo. E, em contrapartida, o Estado de Mato Grosso do Sul também, na sua razão, se preocupa com isso. Então, assim, apesar do Estado até querer e a universidade estar disposta a entregar, nós temos algumas questões que estão pendentes. Mas, na minha opinião, se a questão for dinheiro, a Universidade Federal conseguirá executar essa obra. Senadora, opinião da senhora, agora vai, porque nós estamos às portas de uma eleição. Nós já tivemos essas discussões em outras oportunidades antes das eleições e as coisas não aconteceram. A senhora entende que agora realmente as coisas estão fluindo para que aconteça? Bom, Júnior, eu preciso destacar aqui, mesmo? Eu nunca prometi nada em relação... Nunca foi provocada nesse Eu sentido? Nunca fui sequer provocada. E eu abracei agora, eu abraço o esporte desde sempre, mas agora eu abracei com mais afinco a questão do futebol. E acabei de indicar R$1,5 milhão para o comercial, e a minha ideia é indicar recursos para os outros times, outros clubes, porque eu quero ajudar todos. E por que o comercial? Porque meu pai foi jogador do comercial na década de 70. Jogou como zagueiro junto com o Nestor Musi, inclusive. Olha só. É verdade. Então, eu tenho um apreço pelo comercial, mas eu tenho um apreço geral pelo esporte. E indiquei R$500 mil para o masculino e R$1 milhão para o nosso feminino, que está agora entre os 3 melhores no nacional. Feminino também precisa desse aporte. 500 mil não faz muita diferença não para o masculino, mas R$1 milhão faz muita diferença para o futebol feminino. Então eu abracei essa causa de verdade agora e vou fazer a minha parte. De qualquer sorte, como esse assunto chegou à baila já no fim da indicação do orçamento de 2025, eu não tinha mais recursos para indicar. Posso fazê-lo se a gente não conseguir para o Morenão de uma outra forma, mas posso fazê-lo agora na indicação deste ano para executar em 2026. Então, eu nunca prometi nada, mas estou entregando agora o meu esforço, o meu trabalho, as portas que, graças a Deus, eu tenho abertas junto ao governo federal. Eu sou uma senadora absolutamente independente. Eu me dedico àquilo que eu entendo importante para o país, louvo todas as portas abertas que eu tenho, porque essa questão ideológica não pode estar acima dos nossos ideais. O que nos une é muito maior. Sim. Então eu vou trabalhar nesse sentido. Eu sou a senadora que mais tem portas abertas junto ao governo federal. E abraçou a causa. Abracei a causa e aí nós vamos informando para vocês se manterem aí atualizados acerca do que vai acontecer. Mas essas 2 reuniões devem acontecer depois da semana que vem, na outra, depois do São João. Senadora, quero te fazer uma pergunta sobre a CPI das bets. O que ficou definido em relação ao final da CPI? Bom, essa foi uma CPI... O que pode e o que não pode, né? Foi uma CPI muito difícil de tocar. Eu fui a proponente da abertura da CPI e fiquei como relatora. Dentro de 10 anos no Congresso Nacional, é a primeira vez que uma CPI, que um relatório é rejeitado. Por um voto. Rejeitado por quê? Até agora eu não sei. Não sei por quê. Sim, nós temos indícios extremamente sérios, extremamente graves em relação à utilização dos cassinos online para outros crimes, para facilitar outros crimes, como
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação, inclusive atuação do próprio crime organizado dentro dessa atividade que virou uma pandemia. Eu falo para vocês, apostem de verdade quando nós não temos manipulação de resultados. Mas o Brasil é acostumado a apostar naquelas pessoas que realmente eles acreditam, nos artilheiros, enquanto na credibilidade que tinha o futebol antigamente. Mas houve uma CPI acerca da manipulação dos resultados. Então, todos nós estamos de olho e ali é muito mais fácil encontrar qualquer subversão. Mas em relação às bets, isso é azar puro, não existe jogo da sorte, o bichinho da sorte, é azar puro. Então, deixem, por favor, de apostar nesses jogos da sorte. Vocês podem apostar naqueles que vocês já acreditam que possam ter jogar melhor neste jogo ou não, uma atuação melhor. Por quê? Porque você parte de um pressuposto. Agora, o jogo de azar puramente não vale a pena. Então, nós estamos agora, eu estou debruçada sobre este tema. Infelizmente, recusaram por quê? Por conta de todo o poderio econômico. Tem um lobby muito grande? Tem um lobby muito grande. São clubes de futebol, são muitas coisas envolvidas. Muitas questões envolvidas, porém, embora o relatório tenha sido rejeitado, isso não me impede de entregar os relatórios, o que eu já estou fazendo, para as autoridades competentes que darão seguimento. Na verdade, é uma obrigação que eu tenho diante do fato de eu ter tido acesso a inúmeras provas de crime, de donos de bets, de influenciadores e tudo mais. Então, não vai terminar em pizza como quiseram. Quiseram terminar em pizza, só que, na verdade, na minha opinião, eles são muito medíocres, né, na questão da concepção, porque acharam que eu não iria dar a volta por cima nessa situação. Para mim, foi um grande prêmio a rejeição, porque mostra quem é quem em todo o Congresso Nacional e mostra, acima de tudo, que nós estávamos certos. Mas as autoridades competentes terão em suas mãos tudo o que foi apurado na CPI em meu nome e com assinatura dos demais senadores que, sim, prezam pelas famílias brasileiras. Porque, na verdade, pessoal, ninguém ganha das bets. Não é você que vai ganhar. Então, tire da tua frente esse tipo de aposta, porque isso é um jogo de azar. Não é, de forma nenhuma, um entretenimento, porque não é divertido perder dinheiro. Eu não encontrei em todo esse tempo investigando essa temática, não encontrei ninguém que seja um jogador e que ficou rico com os jogos de azar. O que eu encontro são pessoas já famosas fazendo essa publicidade. O que nós temos agora é uma proibição, pelo menos aprovada pelo Senado. E a CPI trouxe, junto com os indiciamentos, 17 projetos de lei para frear esse avanço dessa pandemia de apostadores no país, que vem trazendo muitas tragédias pessoais, familiares, enfim. Perfeito. Senadora, obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigada, Júnior. Desejamos sorte, que o nosso Morenão possa retornar ao futebol sul-mato-grossense, ao entretenimento sul-mato-grossense. É fundamental a atuação de toda a bancada. Exato. E a gente deseja sorte. O meu compromisso é mantê-los informados sobre isso, atualizados. Obrigado. Obrigadão. Falamos com a senadora Soraya Tronic sobre a atuação dela em relação à devolução do nosso estádio, que faz falta demais para o nosso futebol, para a nossa capital morena, para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Morenão é patrimônio histórico da nossa sociedade e a gente precisa tê-lo de volta. Bom, legal demais!